a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Mais uma vez, a nossa gratidão a você que está aqui conosco no nosso culto presencial, a você também que está nos assistindo via transmissão do Facebook. Que Deus possa estar iluminando, abençoando a sua vida e possa sentir o desejo de estar aqui conosco também de forma presencial. Mais uma vez agradecemos a presença de todos que estão conosco. Nossos dízimos e ofertas, todo segundo, terceiro e quarto domingo, nós durante o culto entregamos e consagramos ao Senhor as nossas ofertas, que também podem ser depositadas diretamente na conta corrente da nossa igreja. As nossas orações pela diaconisa Sandra, pela Kelly Benigni, pela Vera Benigni, recuperação de cirurgia, seu Altino, pai do pastor, cirurgia de quadril, Dona Isaura, mãe da Dona Cida, a Cláudia iniciará um tratamento contra o câncer, a família Faria enlutado e também as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Também peço que acrescentem aqui a família da minha tia, né? Agora há pouco a gente recebeu a notícia de um tio nosso que acabou falecendo, então vamos orar por eles também, por todos nós. Nessa semana estejamos orando pela Maria Luísa, pela Érica, família, Cláudia e família. Setembro, mês de missão, é considerado o mês da missão em todas as IERs. Então, o DM estabeleceu o calendário, né, de atividade. Então, no próximo dia 17, o pastor William pregará aqui na nossa igreja, e no dia 24, o pastor pregará lá em Ponta Grossa, de São Martinho. Então, a meta desse ano do DM é arrecadar R$170 mil para poder levantar e custear os custos de todo o departamento de missão da nossa igreja. Então, vamos também nos preparar e poder contribuir com este trabalho. Lembrando que nós hoje somos um trabalho do departamento de missão, então a gente sabe o quanto é importante a manutenção, né, e o custeio, né, dessas atividades da nossa igreja. No próximo domingo, dia 1º de outubro, primeiro domingo do mês de outubro, haverá a eleição do Conselho Tutelar de Arapongas. Então, leve seu título de eleitor e documento com foto também para votar. Essa semana o pastor até colocou uma indicação, né, de uma irmã conhecida. Então, vamos fazer o nosso papel de cidadão. 29º país que mais persegue os cristãos no mundo é o Marrocos. Se meu pai descobrisse sobre minha fé, ele me mataria. Nadem, pseudônimo cristão, ex-muçulmano no Marrocos. Então vamos orar a Deus, pedindo o livramento deste povo e agradecer a Deus por estarmos aqui, dentro de um templo, dentro de uma igreja, consagrando a Deus o nosso culto de adoração e louvor. Todo domingo, a nossa escola dominical, venha participar também, traga visitantes, convide seus amigos, familiares e até aqueles membros da igreja que vocês vêm no culto, mas não vêm na escola dominical, que venham estar conosco aqui também. Aniversariantes do mês, no próximo dia 14, na quinta-feira, a Leise completará mais um ano de vida. No dia 15, o Renato e o Tuti. E no dia 22, a Maria Eduardo. Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é o dia oficial, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O lema de 2023 é: se precisar, peça ajuda. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. É um número assustador. Então vamos orar a Deus também por essa campanha e também as pessoas se a cada dia se apeguem mais com Cristo, né?
E realmente, se precisar dessa ajuda. Pastor Edu. Boa noite, irmãos e irmãs. A gripe ainda está incomodando bastante. E hoje é dia 10, então hoje é o dia em que se para se refletir a respeito da questão do suicídio. E de fato são muitas pessoas no mundo e no Brasil que estão enfrentando alguma dificuldade e que colocam a sua vida, ou tirar a sua própria vida como a solução talvez das suas dificuldades. Então devemos orar, e vamos orar por isso hoje. Também não foi por acaso, mas o Marrocos, que é o país que colocamos hoje, passou por um terremoto muito forte ainda essa semana. O número de mortos infelizmente não para de crescer. Então orarmos por esse país, para que as pessoas sejam fortalecidas, consoladas e confortadas, especialmente pela igreja cristã. Vejam, um país de 38 milhões e aproximadamente 31 mil cristãos. Então há irmãos e irmãs nesse meio que com certeza ou perderam suas vidas ou têm familiares. Então devemos orar, Também, domingo que vem, culto da missão, também estará conosco o pastor William. O coral vai cantar, Liz? Então, vamos preparar a voz aí, E também essa semana nós vamos começar. Então, nós fizemos um banner, A Dona Maria Luísa vai começar este curso gratuito, de crochê, tricô e costura criativa, com material incluído. Então nós vamos fixar esse banner aqui do lado de fora, vamos divulgar. Então, na quarta-feira, às 2h30, nós vamos convidar pessoas de repente aqui do nosso bairro para que possam participar. É gratuito, Por isso eu consigo a motossom para dar uma rodada aqui no bairro, para trazer pessoas, para fazerem este curso. E queremos ainda, agora este mês, a graça de Deus, o Emerson já se propôs e definiu que também na quarta-feira à tarde ele vai estar aqui na dependência da igreja, dando atendimento jurídico gratuito para as pessoas aqui do nosso bairro. Também vamos fazer essa divulgação. Então, são projetos da igreja, projetos que visam trazer as pessoas também para conhecer, para aprender, para orar, passar um tempinho aqui também em comunhão com Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, pedindo a orientação de Deus, a sua bênção, a sua presença sobre este culto que nós iniciaremos e já estamos nele para celebrarmos o seu nome neste domingo, no culto também da missão. Irmãos e irmãs, hoje e sempre o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre, que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome deste Deus que eu vos saúdo nesta noite. Graça e paz.
a todos vocês, da parte de Deus Pai, da parte de Jesus Cristo, o Filho, e da parte do Espírito Santo Consolador, agora e para todos sempre. Amém. Lá em Mateus, no capítulo 28, nós lemos a grande comissão de Jesus aos seus discípulos. Mateus 28, 18 a 20. Na missão nós anunciamos o amor e a presença de Deus no mundo. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos cantar o hino 261. Convido nosso irmão Expedito e nos eleve a Deus com uma oração.
dados também desse culto, isso nós sabemos que o perfil da igreja sacudiu tem que ser a igreja missionária. Como foi muito dito aqui hoje, quantos irmãos estão obedecendo o Pai, por não ter acesso à palavra de Deus. E nós, aqui, graças ao bom Deus, nós podemos falar da palavra de Deus. Por isso, Pai, que o nosso líder esteja além de Samaria e Betânia, e que nós possamos ter a condição de ser missionários. Fala conosco, Pai, através da palavra que eu pensamento. E tudo aquilo que vai no encontro dos nossos corações. O nosso Pai, em nome de Jesus, oramos e agradecemos hoje para todos. Amém. Bem, vamos nos assentar. Na missão da igreja, na nossa missão, nós somos chamados também a anunciar ao mundo o perdão de Deus em Cristo Jesus. E essa leitura de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, que vamos fazer de forma responsiva, nos convida a reconhecermos como pessoas, como povo pecador, que recebeu o perdão de Deus e é chamado para proclamar também as novas do Evangelho. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com uma sobre o rosto, com uma sobre os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os meus serafins voou para mim, trazendo na mão uma casa-viva, que havia gerado a boa parte uma missa. Com a brasa tocou-me na boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Vamos juntos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Vamos cantar, mesmo sentados, 2 estrofes do hino 370.
os seus pecados. À luz desse texto de Isaías que lemos, sabemos que o Senhor tocou os lábios de Isaías, perdoou os seus pecados, e esse perdão trouxe também ao seu coração o despertamento para se colocar como servo, como profeta de Deus, aonde o Senhor o levasse. Quando recebemos o perdão, nós também temos a alegria de anunciar o perdão de Deus para outras pessoas. Que o Senhor nos perdoe e que Ele nos envie, cada um, onde Deus colocar, como missionário dele, proclamando a sua palavra. Mas confesse por alguns instantes, faça a sua oração. Depois convido a senhora Auriciene, para que nos eleve a Deus numa palavra de oração. Perdoa os nossos erros, clareia os nossos olhos, Senhor, clareia o nosso caminho, faz a nossa mente pensar com clareza. Nós também muitas vezes somos tão doentes, Senhor, perdoa as nossas enfermidades, o pensamento errado, muitas vezes sobre a vida, o que é a vida. Muitas vezes perdoa, nosso Deus, essa arrogância que nós temos de pensar que estamos desfrutando da vida do jeito certo. O sistema do mundo, Senhor, muitas vezes nos leva. E, Senhor, nós estamos tantas vezes adequados a esse sistema do mundo, Senhor. E assim, Senhor, nós vamos assim, de vento em vento, nos acomodando e pensando muito pouco que essa vida passa muito rápido e que os outros ao nosso redor estão sofrendo, Senhor. Nos dê um coração convertido todos os dias e que a Tua salvação, Senhor, que é nossa, porque o Senhor que nos escolheu, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a desenvolvê-la olhando para os outros também, que as pessoas possam ver no nosso rosto o rosto de Cristo, Senhor, e não, Senhor, só o rosto de festas, o rosto só de desfrute desse mundo, Senhor.
Abre o nosso coração para te amar mais. Abre o nosso coração para amar mais os outros. Em nome de Jesus. Senhor Deus. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Perdoados. Vamos louvar ao Senhor. Venha o Senhor na vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. E depois, ao Rei dos Reis, eu consagro tudo o que sou. Vem o Senhor na vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em meu pois pra te adorar foi que eu nasci. Comprei o teu bem, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor que a vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar que eu nasci. Comprei o teu bem, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. Tirar os louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu viver. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas
nos consagramos a Ti, Senhor, nos oferecemos a Ti, ó Pai, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ó Pai. E nesse momento, Senhor Deus, que vamos ouvir também a Tua Santa Palavra, te agradecemos pela vida do nosso irmão, pastor, missionário Gideon, sua família, e pela palavra que o Senhor colocou no seu coração para falar ao nosso coração nesta hora, Senhor. Use, ó Deus, a vida do teu servo como instrumento, Pai, agradável, instrumento dócil em tuas mãos, e para a honra, o louvor e a glória do teu santo nome, Pai, que oramos. Amém. Vamos acertar. Bem, nós agradecemos muito a Deus pela vida do camarada companheiro, pastor Gideon, que está conosco nesse domingo, nesse culto da missão. A semana que vem teremos novamente um outro culto da missão. E louvamos a Deus pela vida dele, da Uri, da Minha, da Nicole, que estão conosco. Agradecer também o irmão Expedito, a irmã Sirene, irmão Juarez também, obrigado pela Cida, tá? Deus abençoe ricamente a vossa vida e use mais uma vez o irmão para falar sobre a missão e sobre a nossa vida como servos e servas do Senhor, e que Ele possa nos desafiar como igreja a sermos sempre, em qualquer circunstância, uma igreja missionária. Amém? Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Desculpe minha voz, mas eu estou igual o pastor Andrei também, saindo de uma gripe, aí estou meio rouco, né? Mas vamos meditar um pouco naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração neste mês de missões, e que essa missão ela não só seja falada por nós, mas que seja vivida em nossos dias. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo na segunda carta que Pedro escreveu. Nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 14. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 10 até o 14. Vocês podem permanecer assentados mesmo. Eu vou ler, queria que vocês acompanhassem e mantivessem a Bíblia de vocês depois aberta, que a gente vai usar esse texto. Na minha versão diz assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra foi inspirada pelo Teu Santo Espírito para estas pessoas que resolveram contar toda essa história desde o início da criação até o final dos tempos. E nós lemos a Tua palavra, nós diariamente meditamos na Tua palavra, ouvimos a Tua voz através da Tua palavra, e agora nós separamos uma pequena porção, alguns versículos que Pedro, há 2000 anos atrás, escreveu para a igreja, escreveu para nós. E essa palavra chegou até nós depois de muita história, depois de muita viagem, depois de muita tradução. Ela chegou até nós. Ela foi impressa, nós temos ela em nossas mãos. Ela foi digitalizada, nós temos ela em nossos celulares, nossos iPads, nossos tablets, no computador. Mas eu quero te pedir, Santo de Deus, o Senhor também coloque a palavra de Deus não somente no livro impresso, não somente no celular, nos tablets, mas que ela seja gravada em nosso coração e nossa mente. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se os irmãos estão acostumados com esse texto que nós lemos aqui, e não é um assunto que a gente goste tanto de falar. Vocês notaram aqui Pedro falando sobre o chamado Dia do Senhor. Esse Dia do Senhor não é o domingo, como nós estamos acostumados a falar, o domingo como Dia do Senhor, mas o Dia do Senhor que está sendo colocado aqui por Pedro é o dia da volta do Senhor. É o dia onde Deus encerrará a história da humanidade. Vocês acreditam na Bíblia? Sim ou não? Mas vamos falar de novo. Vocês acreditam na Bíblia? Sim ou não? Sim. Vocês acreditam em Deus? Sim ou não? Sim. Deus existia antes de nos criar? Sim ou não? Sim. Então imagina comigo o seguinte: Deus está lá na eternidade. Nós lemos um texto agora há pouco que falou sobre serafins. A gente não tem nem ideia do que seja um serafim, apesar de que lá em casa nós temos um serafim, que é um show deste tamanho assim, de 34 quilos, chamado serafim, mas ele não tem asa, mas esse serafim da Bíblia tem asas, tem 6 asas. Parece que com 2 asas ele cobre o rosto. A ideia da Bíblia dizer que ele cobre o rosto é porque o rosto dele emana tanta glória de Deus que as pessoas não conseguem encarar aquele rosto. Com 2 asas ele cobre os pés, para que ninguém veja para onde aquele serafim está andando, ou voando, ou indo para qualquer lugar. E com 2 asas ele voa. E ele tem ainda braços. Lembra que ele pegou uma tenaz, uma espécie de alicate, foi no altar, pegou uma brasa viva e colocou a brasa na boca de Isaías para purificar o pecado de Isaías. Imagina essa maravilha do mundo espiritual que a gente não tem a mínima ideia. Nós lemos sobre isso na Bíblia, imaginamos, ficamos até certo medo, com um tanto de medo. Quase toda vez que um anjo chega perto de alguém, aparece para poder falar alguma coisa, a pessoa se assombra, morre de medo. Imagina você estar na sua casa, eu estou lá em casa, na beira do fogão, fazendo comida, fazendo um arroz, fazendo uma carne e tal. Aí de repente uma pessoa entra, eu estou sozinho em casa, apenas com os 2 cachorros, as meninas estão estudando, minha esposa está trabalhando na clínica, e eu fazendo comida. E aí de repente a porta aberta, alguém entra e fala comigo: Gedeon, eu vou levar um susto, com certeza. Vou pensar que é um patrão, vou querer pegar uma faca aí em cima da pessoa, vou querer espantar aquela pessoa, ou então vou chamar os 2 cachorros e falar assim: pega, ou vou fazer o que mais comumente a gente faz, vou sair correndo dali com medo do que vai acontecer. Mas o anjo aparecendo,
Imagina este mundo espiritual, essa coisa toda que a gente não tem a mínima ideia de como funciona. A gente sabe como o nosso mundo funciona. Nós saímos de Londrina 20 para 6, né? Saímos de Londrina 20 para 6, pegamos o carro. Aí eu coloquei o GPS para me ajudar só nas curvas que tem aqui para poder chegar até aqui, né? E aí vai, a gente vem conversando uma coisa toda, tem um monte de carro, a gente sabe como é que funciona. Tem uma pista, tem carros que andam, a gente anda do lado esquerdo, anda do lado direito, passa um carro, passa outro, velocidade para isso, velocidade para aquilo outro, chega aqui, as luzes acesas, os irmãos estão sentados, tem um banco, a gente sabe como o nosso mundo funciona. Mas a gente não tem a mínima ideia de como o mundo espiritual funciona. Eu queria te dar uma notícia, não sei se você já pensou sobre isso. Mas esse mundo que nós vivemos, esse que nós sabemos que funciona, ele não é real. O mundo real, o mundo de verdade, o mundo que sempre existiu, é o mundo de Deus. É o mundo espiritual. E este mundo que nós conhecemos, ele não existia. Houve um tempo na eternidade que Deus parou, olhou para o Espírito Santo, para Jesus e para os anjos e falou assim: eu decidi que nós vamos criar alguma coisa diferente deste mundo que nós conhecemos. Eu fico imaginando a conversa de Jesus com o Espírito Santo com Deus. Mas como é que é isso? O que vai ser? O que isso vai fazer? Eu vou criar um mundo, eu vou criar um universo, eu vou criar planetas, eu vou criar sóis, eu vou criar luas, eu vou criar estrelas, eu vou criar animais, eu vou criar seres humanos. O que é um ser humano? É alguém parecido comigo, mas que não é espírito. É alguém feito de carne e osso, que começa num dia e termina no outro. Mas para que você vai fazer isso? Eu vou fazer porque eu quero amar essas pessoas. E Deus resolveu então fazer isso. Então, neste tempo da eternidade, que não tem presente, passado nem futuro, a eternidade não tem nada disso. Deus resolveu parar a eternidade por um momento. E Ele cria um parêntese. Ele abre um parêntese na eternidade e cria aquilo que nós entendemos que é o tempo. Ele cria o dia, a noite, a semana, o mês, o ano. E a partir da criação deste tempo, então, Deus resolve criar todas as coisas. Aí Ele cria a terra como nós conhecemos, Ele cria os céus como nós enxergamos, as estrelas, o sol, Ele põe ordem nas coisas. Vocês imaginam essa terra que fica girando no espaço, ao redor do sol, coisa mais louca que existe na face da terra, pensar sobre isso. Nós estamos soltos, ao mesmo tempo estamos presos pela mão de Deus que segura tudo e faz tudo funcionar. Mas Deus resolveu fazer isso. Agora eu quero que você se lembre do texto que nós vamos agora de Pedro. Pedro diz que vai chegar um tempo em que Deus vai fechar o parêntese. Lembra que Deus abriu o parêntese na eternidade e criou um tempo? E este tempo está correndo até hoje. Você e eu nasci no dia 4 de março de 1964, há 59 anos atrás, 1h30 da manhã, no campo missionário. Eu lembro de quando as minhas filhas nasceram. Eu sei quando meu amor nasceu. Nós conhecemos o tempo, sabemos quando nós estamos inseridos dentro dele, quando nós nos formamos, quando a gente se casou, a gente viu os filhos nascerem, quando nós entramos numa escola, quando a gente estudou. Mas vai chegar um final desse tempo. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. O parêntese ele começa, mas ele tem um fim. Deus vai fazer o parêntese final e vai encerrar com essa história, porque Ele vai querer incorporar toda a história que Ele criou, da humanidade inteira, de todas as épocas, de todos os tempos, na própria vida que Ele mesmo leva desde a eternidade, sem contar o tempo. Ele quer trazer este tempo que nós conhecemos para ser incorporado no tempo dele, que a gente chama de tempo oportuno, que não tem manhã, tarde, noite, não tem passado, presente e futuro, é sempre hoje. E Ele vai fazer isso. E Pedro diz que o dia do Senhor, ou seja, o dia em que Ele vai fechar o parêntese na sua criação, vai chegar.
Você disse para mim aqui, diante de Deus, que você acredita na Bíblia. Amém? Isso está na Bíblia. Nós lemos agora. É a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, escrito por um apóstolo chamado Pedro. Se bem que não foi Pedro que escreveu, ele apenas ditou que ele não sabia escrever. Pedro era letrado, era um homem pescador que não sabia escrever, mas ele usava um secretário, por assim dizer, que é chamado de amanuense, e ele ditava a carta que ele queria escrever, alguém escrevia para ele, mas é a carta dele. E Deus deixou que essa palavra fosse colocada na palavra dele e trouxe para nós. E trouxe para nós neste dia de hoje. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. E aí, olha a visão terrível de tudo isso que acontecerá. Os céus passarão. Você imagina olhar para o céu e de repente você vê o céu se desfazendo? Essa é a ideia daqui. O céu vai se desfazer. Porque o céu foi feito, foi criado. Lembra quando Deus lá no Gênesis dita e fala assim: haja luz, né? Haja luzeiros, haja aquilo outro. O céu foi sendo feito, foi sendo construído por Deus. Pedro fala que vai chegar um tempo então que Deus vai desfazer o que ele fez. A pergunta que eu faço é: por que desfazer? A gente indo de Londrina hoje, nós pegamos aqueles campos que tem aqui, acho que é trigo plantado, né, de lá para cá, tem bastante coisa assim. E aí subindo uma parte da estrada, o sol estava bem vermelho, né, ao longo assim se pondo, coisa mais linda que existe no mundo. É um negócio impressionante. Minha esposa e eu, a gente adora essas visões assim, do sol isso, a lua daquele jeito, a árvore balançando, o rio, não sei de quê, as montanhas, né? É lindo demais essa criação de Deus. É lindo demais tudo aquilo que Deus fez. Por que Deus vai desfazer disso? Por que isso vai passar? Você se lembra do Éden, do jardim, da serpente, Eva, Adão, pecado? O pecado entrou na criação que Deus fez, que era perfeita. E a única forma de Deus tirar o pecado da criação é fazendo uma recriação. No próprio texto aqui, Pedro fala que nós, os que cremos em Deus, esperamos novos céus e novas terras. Ou nova terra. Quem sabe que imagina a terra? A gente não sabe disso, mas enfim, isso é outra história, né? Mas o fato é que isso vai ser refeito por Deus. Tudo vai ser refeito por Deus. E isso vai passar, vai chegar no fim. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui não é trazer para vocês temor, não. Não há nada de temer nisso. São os planos de Deus. E Deus sabe o que faz e Ele vai nos preservar. Ele vai olhar para nós e cuidar de nós. Mesmo na minha micro-história, os céus se passam. Porque eu nasci em 64, estou vivendo há 59 anos, mas vai chegar um dia em que a minha história, o meu parêntese, vai ser encerrado. Quem aqui já teve um parente que faleceu? Vocês tiveram alguém recentemente, né? Todos nós já tivemos alguém perto de nós que faleceu, que parou. Minha esposa e eu estávamos conversando de ontem para hoje também, falando sobre a irmã mais nova dela, que perdeu o marido agora, tem pouco tempo. E aí ficou viúva, ficou sozinha, vivendo a vida sozinha, perdendo alguém, ou seja, o parêntese daquela vida se encerrou. Mesmo que você e eu não participemos deste evento cósmico de enxergar os céus se desfazendo, vai chegar uma hora em que o seu parêntese vai fechar. Você também foi colocado dentro dessa história, num parêntese que Deus abriu e você nasceu. Eu nasci. O diabo não queria muito que eu nascesse. No dia em que eu fui nascer, na semana que eu fui nascer, meus pais moravam numa cidade chamada Pedra Azul, no norte de Minas Gerais. E essa cidade tinha um hospital.
E não sei por que cargas d'água, o hospital fechou, os médicos foram embora. Na semana do meu nascimento, não tinha mais ninguém. A missão que meu pai trabalhava, ele era missionário, plantador de igrejas, tinha um médico missionário que era o pastor da cidade. Era um americano. E aí falou assim, bem, e minha mãe começou a ter trabalho de parto. E a esposa desse médico era enfermeira. Falou, Ilza, nós temos que dar um jeito nesse negócio, não vamos fazer um parto aqui não, porque pode ser um parto complicado. Você já não está numa idade muito, você não é novinha mais, né? Então, a gente precisa ir para o hospital. Colocaram meu pai, minha mãe e eu na barriga, dentro de um aviãozinho, teco-teco, um avião pequeno, e aí saímos de Pedra Azul e começamos a voar para uma cidadezinha chamada Almenara, que ficava pouco tempo de Pedra Azul. Para chegar em Almenara, eles saíram por volta de 00:30, que foi quando minha mãe entrou em trabalho de parto. Então, de madrugada, de noite, um teco-teco feito de plástico, aquele negócio feito de plástico, não é fibra, né? E aí, de repente, para chegar em Almenara, só existe um local para poder pousar, que é no meio da rua, não tinha campo de pouso, ia pousar na rua principal da cidade. Mas para chegar em Almenara tem 2 montanhas, uma do lado da outra. E aí, quando deu 1h da manhã, começou a ventar. E o vento tão forte, o avião tinha que passar no meio dessa montanha. E começou a chover. E raio para todo quanto é lado. E aí minha mãe entrou em trabalho de parto no avião. E eu comecei a nascer no ar. Pousou em frente ao hospital. Nasci, fui para lá, né? Aí depois voltamos e tudo mais. Eu nasci. Parece que quando Deus abriu um parêntese para que eu nascesse, o diabo parece que queria me tragar logo ali no início. Mas eu estou vivo, graças a Deus. E há 59 anos eu estou neste mundo, nesse parêntese que Deus abriu. Mas vai chegar um tempo em que esse parêntese vai se encerrar, assim como você também. Então os céus passarão, a nossa vida passará. E por que eu trouxe esse texto no meio de um mês missionário? O que tem isso a ver com missões, pastor? Pedro fala que nós devemos viver, e olha o que ele diz aqui: visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vida do dia de Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas você sabe que você poderia ajudar a apressar a vinda de Cristo? É isso que Pedro está falando aqui. Nós não somente podemos esperar, mas nós também podemos participar do processo e apressar para que Jesus volte o mais breve possível. Mas aí tem algumas coisas. Primeiro, que eu não sei se nós queremos que Jesus volte logo, porque a nossa vida é muito boa. Nós vivemos no sul do Brasil, vivemos uma civilização muito excelente, com muitos recursos, casa, carro, emprego, viajamos, fazemos isso, fazemos aquilo outro, temos um belo templo construído há tão pouco tempo, né? A gente quer então que Jesus volte logo. Isso aqui vai ser desfeito quando Jesus voltar. Não vai existir mais, não vai ter necessidade disso aqui mais. Mas o fato é que Pedro nos orienta que nós devemos viver não somente esperando a volta de Cristo, mas apressando a vinda de Cristo. Mas pastor, como é que eu posso apressar? Eu não sou Deus. Não, mas Deus colocou sobre nós a responsabilidade, a pregação do Evangelho entre todos os povos da terra. E lá em Mateus, Jesus diz o seguinte: o Evangelho será pregado a todas as nações. E quando esse Evangelho for pregado a todas as nações, eu voltarei. A condição que Deus colocou
colocou para a volta de Cristo é a pregação do Evangelho para todas as nações da terra. Existem ainda 7.747 nações que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus. Nós temos 195 países no mundo, mas dentro de cada um desses países há nações inteiras. O Brasil mesmo tem 350 nações diferentes, indígenas, quilombolas, etc. 103 nações dentro do nosso país, dentro do Brasil, nunca ouviram falar de Jesus. Quantas vezes você e eu ouvimos falar de Jesus em nossa vida? Uma? Mais? 2, 3, 4, 10? Todos os dias? Mas tem gente dentro do Brasil ainda que nunca ouviu falar uma única vez, nem conhece, nem sabe quem Jesus é. E Pedro diz: olha, vocês devem viver em vida santa, em piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, ou seja, proporcionando que este Evangelho de Cristo chegue em todos os lugares onde deve chegar, que seja pregado a todas as nações que lhe devem acontecer, que alcance todas as pessoas a quem Deus comprou com o sangue de Cristo quando Ele derramou naquela cruz por nós. E este é o papel prioritário da igreja. Se tem um papel que é prioritário, nós como igreja, é de vivermos o reino de Deus de tal forma que nós então comuniquemos às pessoas que estão ao nosso redor, que estão um pouco mais longe, e quando nós não conseguimos comunicar às pessoas que estão mais longe, nós então nos reunimos, nós oramos, Deus levanta pessoas, Deus levanta recursos, e nós começamos então a enviar pessoas para poder pregar o Evangelho em locais onde nós não conseguimos alcançar. Porque precisamos cuidar também da nossa vida, cuidar do trabalho, cuidar da família, cuidar das finanças, cuidar para que Deus supra as necessidades da igreja, cuidar para que Deus possa suprir as necessidades também daqueles que nós enviamos para pregar o Evangelho entre todas as nações. Para que o dia do Senhor chegue, para que o dia do Senhor venha, e nós então iremos nos apresentar diante de Deus. E essa é a grande questão. E eu queria que você imaginasse uma coisa comigo. Imagina que a parte da frente aqui seja o lugar do trono de Deus. E nós aqui vamos, nesse dia, nos apresentar aqui. E no dia que o seu parêntese fechar, você vai se apresentar para ele. Você sabe disso, sabe? Quem pode dizer amém? Nós vamos nos apresentar diante dele. E o que você vai levar para a sua apresentação? O que eu vou levar? O que nós vamos levar para essa apresentação diante de Deus naquele dia? Porque assim, isso aqui é feito de papel. Isso aqui não vai. Você tem celular? Também não vai. Você chegou de carro aqui? O seu carro está aí? Também não vai. A casa? Também não vai. Você tem conta no banco? Tem algum dinheiro lá? Aquela conta do banco com aquele dinheiro lá? Também não vai. Nada além de você especificamente vai chegar diante de Deus. Absolutamente nada do que você construiu, do que eu construí, do que eu fiz, vai chegar diante de Deus. Nós vamos chegar diante de Deus assim como nós chegamos na terra, completamente nus, sem bem nenhum, sem nada, absolutamente nada. Então você e eu vamos nos apresentar diante de Deus. Paulo em Coríntios fala que quando nós vamos apresentar diante de Deus, nós caminhamos na direção dele e então apresentamos as obras das nossas mãos para que Deus possa então receber aquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida. E o que são essas obras das nossas mãos?
Paulo fala em Coríntios que essas obras têm duas categorias, são dois tipos de coisa. Ele fala: existem obras nas nossas mãos que não vão passar por este fogo que vai desfazer tudo. Existem obras nas nossas mãos que são feitas de madeira, de feno, de palha. Se você pegar um monte de madeira, de feno, de palha e colocar fogo, o que acontece com aquilo? Vira o quê? Vira cinza. Desaparece, por assim dizer. É incorporado à própria natureza, volta para a natureza. Paulo fala que algumas obras das nossas mãos são essas, que vão ser desfeitas, que são madeira, fogo e palha. Agora imagina você chegando com as obras das suas mãos cheias de madeira, de feno, de palha, e você carregando aquilo para chegar diante de Deus e oferecer para Ele. Paulo fala que o fogo vai provar as nossas obras. E então as obras das nossas mãos feitas de madeira, de feno e de palha, ou seja, tudo aquilo que você pode construir neste mundo é feito de madeira, de feno e de palha, porque tudo é passível de ser queimado pelo fogo e não vai chegar diante do trono de Deus. Tudo aquilo que você construiu ao longo da sua vida, tudo aquilo que eu construí ao longo da minha vida, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu ganhei, tudo aquilo que eu comprei, tudo aquilo que eu levei anos juntando dinheiro para comprar, todo o meu conhecimento, tudo isso é madeira, é feno e é palha. Não vai para a eternidade e vai ser queimado. Se você e eu temos nas nossas mãos obras de madeira e de feno e de palha, nós vamos chegar diante de Deus de mãos absolutamente vazias. Absolutamente vazias. Imagina você chegar diante do Rei, o Senhor Todo-Poderoso, soberano, dono e Criador de todo o universo, com as mãos vazias, sem presente nenhum para entregar para Ele. Por tudo aquilo que Ele fez por nós, pelo sacrifício de Cristo, pela criação, pela preservação, pela manutenção da vida, pelo sustento, pela presença, pelo cuidado, por tudo que Ele fez para nós. Se nós tivermos apenas madeira, feno e palha e chegar com as nossas mãos vazias, vai ser uma vergonha. Mas Paulo fala que tem outra categoria de obras que a gente pode apresentar, e ele chama essas obras de ouro, prata e pedras preciosas. Você sabe que se você pegar fogo e chegar no ouro e colocar ali e esquentar aquela coisa, ele não some, mas ele faz o que com ele? O ouro purifica. Quanto mais quente você tiver naquele negócio, o ouro vai, as impurezas vão sendo retiradas. É assim que ele retira as impurezas do ouro, da prata, das pedras preciosas, tudo aquilo que o fogo vai tentar queimar, mas que não vai queimar, vai apenas purificar. Então existem obras na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que são dessa categoria, que são de ouro, que são de prata, que são de pedras preciosas. Essas, quando o fogo vier e provar, vão sobrar em nossas mãos. Então nós podemos encher as mãos dessas obras de ouro, prata e pedras preciosas para apresentar diante de Deus e entregar para Ele como um presente das nossas vidas. Você sabe que obras são essas? Estas obras que são feitas de ouro, de prata e de pedras preciosas são almas que você ajudou com a sua boca a falar do Evangelho de Cristo e que foram salvas. São almas que você ajudou com o dinheiro que Deus te deu para enviar um missionário para um local remoto, para que ele pudesse aprender a língua, gastar anos da sua vida, da sua saúde, para poder pregar o Evangelho naquele local onde Cristo nunca havia sido anunciado. São almas que você ajuda orando todos os dias de joelho, intercedendo por um missionário que está na Europa pregando o Evangelho, falando de Cristo para pessoas extremamente necessitadas do Evangelho.
este ouro, esta prata e essas pedras preciosas que você poderá apresentar diante de Deus são almas humanas que você ajudou com o seu trabalho, com a sua vida, com a sua saúde, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua oração, com os seus filhos, com tudo que você tem, para que pudessem ouvir o Evangelho de Cristo e fossem salvas pelo sangue de Cristo. Amém? Isto é que deve estar em nossas mãos, quando o nosso parênteses se encerrar e nós nos apresentarmos diante de Deus. Minha esposa e eu fomos no final de junho, no dia 15 de junho até o dia 1º de julho, nós fomos para a Europa e passamos 15 dias lá. Nós fomos em missão, não fomos lá para férias. Não que isso seja errado, a gente ia voltar lá em férias, né? Mas a gente não foi nesse tempo de férias, a gente foi em missão. Fomos com uma equipe missionária, pessoas daqui da região, lá de Londrina, e também pessoas de Brasília, de João Pessoa e de outros lugares, em torno de mais ou menos 20 pessoas pela missão, pela agência do Betel Brasileiro, que é de João Pessoa, que é o local onde minha esposa estudou teologia no início da década de 90. Né? E aí fomos lá para a presidente de Betel, a missionária Eva Rei, e passamos lá esses 15 dias. Eu sou pastor e missionário há mais de 30 anos. Eu sou estudioso da questão da plantação de igreja, da pregação do Evangelho, da chamada secularização, de para onde o mundo está, como é que o mundo está, aquela coisa toda, ou seja, o movimento humano. Eu estudo isso para saber como é que a igreja deve fazer para alcançar melhor as pessoas nos contextos onde estão inseridos. Contexto africano, contexto colombiano, contexto americano, contexto europeu, asiático e assim por diante, brasileiro. E durante todo o tempo em que eu estudei a questão da Europa, os textos que eu li, as pessoas falavam sobre uma Europa pós-cristã, ou seja, o cristianismo que foi o berço da Europa, ou seja, foi no berço da Europa que o cristianismo se expandiu e enviou missionários para todos os lugares, inclusive para o Brasil. Hoje nós enxergamos a Europa como um local onde Cristo nem quer estar presente mais. Se lembram de um episódio onde, lá em Apocalipse, Jesus está batendo na porta de uma igreja? Se ele está batendo na porta, é porque ele está lá de fora, né? Na igreja chamada Laodiceia. E ele está batendo na porta, querendo entrar. Parece esse contexto da Europa. Jesus está do lado de fora e a Europa está lá sem Cristo. Uma Europa secularizada, uma Europa enfronhada no ateísmo, no hedonismo, no individualismo, na busca do prazer, do bem-estar. Uma Europa cheia de dinheiro. Nós visitamos algumas cidades, lá fomos em Paris e algumas outras cidades, visitamos também uma parte da Alemanha, uma parte da Suíça. Uma coisa impressionante. Eu fui no mercado fazer compras, a gente fez compras lá para poder fazer comida dos alimentados. Sendo no mercado, é um absurdo. A quantidade de itens que existem diferentes para cada coisa é uma coisa absurda. A qualidade dos produtos que eles têm, a limpeza, a organização, é um negócio. A Europa é uma coisa impressionantemente maravilhosa nesse sentido. Mas eu pensei que fosse o contrário da Europa, uma Europa fria, uma Europa que não quer saber de Cristo, uma Europa que não quer pedir ajuda, uma Europa autossuficiente. Mas não foi o que eu vi, não. Minha esposa e eu encontramos uma Europa das pessoas extremamente necessitadas. Hoje é o dia nacional ou é mundial? Mundial, né? Da lembrança sobre o suicídio. Eu desconheço um lugar onde a saúde mental é mais necessária do que na Europa. Nós ficamos impressionados com isso.
Minha esposa é psicóloga, ela trabalha com saúde mental, ela trabalha com tudo isso. As pessoas chegavam para nós pedindo ajuda. Eu falei, como assim europeu pedindo ajuda? A gente estava na igreja e de repente chegava várias e várias pessoas pedindo ajuda. Você cuida de mim? Eu estou precisando, você cuida de mim? Eu não sei como viver, eu não sei como isso, eu não sei de nada, eu não tenho esperança. Você cuida de mim, você cuida... Pedindo. Aí você pode falar assim, pastor, mas dentro da igreja é assim mesmo, as pessoas estão contra. Eu saí num dia, num trabalho de evangelização, no centro de uma cidade, no leste da França. E eu, como bom reformado, né, eu sou meio cético com algumas coisas. Né? Aí tinha lá uma missionária, bem pequenininha, mas com uma voz bem potente. Ela estava com um microfone bem parecido com esse aqui, de bateria e tudo mais, um violão. E ela reuniu a gente numa praça e falou assim, olha, o meu trabalho é o seguinte, eu vou sair andando pelas ruas, no meio das pessoas, e eu vou cantar. E vocês vão me acompanhar. E Deus vai abrir portas para vocês pregarem o Evangelho. Eu falei, isso não vai funcionar. Então, na Europa, gente, não é no Brasil, que você senta num local, uma rodinha de samba, e todo mundo se junta para poder ouvir alguma coisa. Você está na Europa, na França, um país de cultura elevadíssima. A França é o país onde mais se lê no mundo inteiro. É um negócio impressionante. Não vai funcionar não, mas vamos lá, né? É a experiência, né? E aí comecei a ir, a mulher cantando, às vezes desafinava, mas ela tocava e cantava, tocava e cantava, tocava e cantava, tocava e cantava. E eu fui acompanhando, cantando um pouco junto com eles, e acompanhando, e aquilo começou a juntar gente para um lado, começou a juntar gente para o outro, começou a juntar gente para o lado. Eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? E Deus começou a se mover no meio. E aí eu vi uma mulher numa esquina, olhando atentamente, fui na direção dela, e uma pessoa ajudou a traduzir, né? Ela não falava inglês, não falava francês, e aí uma pessoa começou a traduzir para ela, e eu comecei a pregar o Evangelho para ela de maneira muito simples. Em 2 minutos a mulher chorou e se converteu aceitando a Cristo, e indo depois para a igreja. Naquela manhã, em pouco menos de 1h10, 1h15 mais ou menos, que nós passeamos pelo centro da cidade, 6 pessoas converteram. Aqui foi um tapa na minha cara, assim, pá. Uma Europa sedenta no Evangelho. Pessoas querendo ouvir de Jesus. Pessoas querendo ter esperança para a vida. Nós dois, meu amor e eu, saímos da Europa impactados, falando que realidade é essa que a gente não consegue viver. Nós queremos estar aqui ajudando essas pessoas, então. Vamos entregar tudo, vamos deixar tudo para trás e vamos vir para cá para poder ajudar as pessoas na França a pregar o Evangelho, a falar as coisas, a cuidar da saúde mental. A coisa é tão séria, irmãos. Eu vou falar uma coisa aqui sem muitos detalhes. Nós estávamos indo para a Alemanha, numa outra cidade. Minha esposa ia atender um casal lá. E eu ia dar um testemunho para a igreja. E o nosso irmão Vilmar, que estudou junto com ela, que é irmão da Eva Rego, ele ia pregar nesse dia também nessa igreja. E aí tinha um monte de gente reunida lá. Na hora que nós chegamos, um burburinho, e aí vieram falar conosco. A pessoa que ela ia atender havia pulado da igreja. E não era um incrédulo. Era um membro da igreja. Era um pastor da igreja. A gente enxergou aquela realidade e eu fiquei pensando assim, falei, gente, a Europa mandou para o nosso país muita gente, muita teologia, muito ensino, muito missionário. E hoje eles estão necessitando do Evangelho de Cristo para a transformação de vidas. E
nós podemos ser estas pessoas que vão até aquele lugar para resgatar as almas dessas pessoas, para ter em nossas mãos ouro, prata e pedras preciosas para apresentar a Deus no dia que nós fomos estar com Ele. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar? Pai, existe um mundo inteiro de necessidade do Evangelho, Senhor. Depois da pandemia que nós tivemos de Covid-19, Senhor, a gente, minha esposa tem estudado, tem lido também, ela tem falado, nós temos conversado sobre isso. Há uma pandemia de saúde mental no mundo inteiro. Pai, nós somos a tua igreja e por menores e suficientes que nós somos, Senhor, nós estamos aqui porque fomos chamados pelo teu nome, fomos separados por ti com um propósito específico de viver a nossa vida em piedade e santo procedimento, esperando e apressando a vinda do Reino de Deus. Ajuda-nos como igreja a nos despertarmos hoje de maneira muito forte para o trabalho missionário que existe no mundo inteiro. Ajude-nos como igreja, ó Pai, a colocar a mão na arada. Ajude-nos como igreja a dedicar nossas finanças para o Reino de Deus. Ajude-nos como igreja a dedicar nossa saúde para o Reino de Deus. Ajude-nos como igreja a dedicar nossos filhos e filhas para o Reino de Deus. Ajude-nos, ó Pai, como igreja, a dedicar nossas vidas, nosso tempo em oração, nossas palavras, nossas conversas, tudo aquilo que temos. Ajuda-nos, ó Pai, a dedicarmos para o teu reino, para a tua glória, para a pregação do Evangelho e a salvação destas almas que estão sofrendo, ó Pai, nas mãos do diabo. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque nós estamos muito mais preocupados com o nosso próprio bem-estar, com as nossas próprias coisas, do que com aquelas pessoas que estão morrendo todos os dias sem Cristo, sem ouvir falar do Senhor. Então ajude-nos, ó Pai, a nos envolvermos nessa obra de tal forma que mesmo que a gente não consiga ir, a gente consiga dobrar os joelhos e orar, a gente consiga contribuir, a gente consiga se envolver, a gente consiga se preocupar, a gente consiga fazer as coisas acontecerem mesmo de longe. O Deus Santo Espírito há de nos ajudar nisso. E queremos, ó Pai, ser despertados por Ti nisso. Nós oramos em nome de Jesus. Oramos Te agradecendo porque o Senhor está no nosso meio. E oramos pedindo que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. Deus seja louvado por essa palavra, ela encontre no nosso coração um despertamento para essa obra, um despertamento para essa missão, para a glória do Senhor. Nós vamos cantar este último hino. Forte igreja, chama-nos Jesus para um novo mundo construir. Os irmãos que tiverem ofertas poderão trazer também enquanto nós cantamos. Para
filhas. E queremos então que a senhora leve esta flor, né, para que possa florescer a alegria, a paz, também a vida da irmã. Estaremos orando pela senhora, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pelas meninas. Amém? Então, acrescentarmos aí no nosso pedido de oração a vida, né, da família do tio do Rafa, do Zezinho, né, que faleceu agora à tarde. Estejamos orando por eles. E na terça também temos o estudo bíblico, então todos estão convidados para estar conosco. Vamos receber a bênção do Senhor, pastor Gideon. Em seguida cantamos o amém e o pastor. Que a graça do Senhor Jesus, o Deus Pai Criador de todas as coisas, que nos colocou nesta terra, neste tempo, e que a consolação do Santo Espírito de Deus, que nos acompanha todos os dias, habitando em nós, seja conosco hoje, na semana e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.